Olá, o meu nome é Sônia Coppola e eu estou aqui a convite da Neuza e do Toninho para podermos conversar um pouquinho sobre a justiça divina. É interessante quando eu digo conversar, porque só eu estou falando, mas eu tenho certeza que vocês estarão interagindo comigo com os olhos, com a mão, com a cabeça. De alguma maneira, claro que haverá interação. E antes também de nós irmos direto ao nosso assunto, eu gostaria de trazer outra visão, a visão humana. Nós estamos passando por problemas, muitos problemas. Eu acho que todos nós já estamos cansados de ouvir falar da pandemia, do coronavírus, da vacina, mas nós não podemos tirar isso da nossa vida, porque essa situação, ela trouxe para nós muitos dissabores, muitas dificuldades, muitas transformações. Nós transformamos a nossa vida. Aquela vida pacata ou aquela vida agitada tomou lugar de outra maneira, de nós entendermos o nosso viver de outra maneira. Nós começamos a conviver mais com a família, nós começamos a nos isolar dos amigos, nós começamos a ter problemas financeiros, por que não? E tudo isso foi trazendo para cada um de nós uma angústia, uma tristeza, muitas vezes até o sentimento de injustiça. Como nós podemos passar por tudo isso? E a pergunta que mais a gente se faz é: por que comigo? Por que nesse momento da minha vida? Por que a sociedade toda comprometida? E essas perguntas mexem com a gente. Eu já ouvi amigos meus falarem: olha, eu acho que eu atirei pedra na cruz, porque não é possível a minha vida ter se transformado tanto. Mas se nós pensarmos realmente, entre o berço e o túmulo, nessa vivência entre o nascimento e o morrer, não há justiça mesmo. Se nós pensarmos que somente temos essa vida, que hora que nascemos e depois morremos, tudo termina, acaba-se tudo. E nós viramos pó e vamos para algum lugar no espaço, no universo, e terminou a nossa vida. Se a gente pensar assim, nessa maneira mais materialista, é claro que eu digo a vocês, não há justiça. Porque numa vida só, eu vou ver aquele que se dá bem, aquele que tem poderes, vou ver aqueles que são miseráveis, que não têm nem o que comer, ou vou ver aqueles que ainda têm problemas de saúde, locomoção, e vou ver os outros viajando, passeando, eu sem ter o pão na mesa. Se pensarmos deste jeito, com a única vida, claro que é injustiça, porque uns melhores que os outros. Mas a doutrina espírita chega nesta hora para dar-nos um esclarecimento. O esclarecimento que ela nos dá é da pluralidade das existências. Nós não estamos vivendo hoje pela primeira vez no planeta. Já tivemos muitas outras vidas
E com certeza ainda teremos muitas outras também. E em todas as vidas, as experiências, né, que nós tivemos, nós fomos amealhando bagagens boas, ruins, que precisam ser corrigidas. E é nessa hora que a reencarnação, trazendo as expiações, as provas, é que nos permite o progresso, a evolução do espírito. Porque é neste momento que nós começamos a nos enxergar realmente como espíritos, com uma vida imortal. E quando nós pensamos na nossa vida imortal, nós vamos pensar em Deus. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? E a resposta é essa: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Em outras traduções, vocês verão causas primárias de todas as coisas. Mas hoje eu não vim aqui dissertar sobre esta primeira pergunta. Eu vim colocar para vocês o Deus Pai Criador. Aquele que com todo o amor, com toda a benevolência, nos criou para que nós pudéssemos atingir a maioridade da perfeição ao lado dele. Criou-nos simples e ignorantes, mas nos deu a razão e nos deu a vontade, para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos, nessa escola da vida, caminhar pelo progresso individual de cada um. Quando eu falo individual, porque o que aprendemos e o que não aprendemos é só nosso, não é de mais ninguém. No tema Justiça Divina foi-me colocado: não julgueis, compreendais. E é interessante porque a gente, nessa caminhada, costuma julgar muito as pessoas. Nós julgamos o nosso vizinho, nós julgamos o nosso parente, nós julgamos o nosso amigo, nós julgamos a sociedade. Mas o único que tem direito a esse julgamento pleno é Deus. Mas ele abre uma brecha, ele diz: vós podeis se julgar. Jesus disse: julgue a si próprio. E quando nós julgamos a nós próprios, nós vamos percebendo o que tem aqui dentro de nós. Aquela célebre frase que diz: conhece-te a ti mesmo. E é nesse conhecer a nós mesmos que nós vamos procurar a nossa transformação. Nós vamos procurar seguir os preceitos de Deus, aquilo que o nosso Pai querido preparou para nós. No capítulo, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, Kardec trata das leis morais, das leis divinas. E todas elas, com todas as importâncias, não tem uma melhor que a outra, porque todas fazem um conjunto de aprendizado para todos nós. Lá está em segundo lugar, não pela ordem de preferência, não, mas foi uma colocação, a lei de justiça, amor e caridade. Muitas vezes nós achamos que são 3 leis juntas.
que foram colocadas 3 leis juntas para nós, mas não foi assim. Esta é uma lei somente: justiça, amor, caridade. Se eu tenho amor, eu tenho justiça. E se eu tenho a justiça, eu tenho a caridade. Elas são interligadas entre si. Para que nós aprendamos a trabalhar com o próximo como nós gostaríamos que trabalhassem conosco, que fizessem para nós o que nós poderíamos fazer de melhor para o próximo. Interessante, a gente começa a estudar e numa das lições que eu estudei, parece que até tem no Caminho Verdade e Vida, é regra áurea. A regra áurea, André Luiz comenta, Emmanuel também comenta, é amar o outro como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que não queres que te façam. E essa é uma regra de milênios. Antes do Cristo, essa regra áurea já estava sendo trabalhada nos espíritos, nos seres humanos. Mas cada qual dando uma importância mais ou menos diferente, mas o sentido era o mesmo. Mas ela se personificou, quando Jesus veio entre nós. Porque além de trazer esta regra novamente, fazei ao outro o que queres que te faça, ele trabalhou nessa regra. Ele viveu essa regra. Ele viveu este momento. Então, quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele disse: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A segunda, semelhante a essa, amar o próximo como a ti mesmo. E é nesse amar o próximo como a nós mesmos que nós temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos. O que nós fazemos ao outro que não gostaríamos de receber? Quais as dores que causamos ao outro que não gostaríamos de sentir? Porque quando nós fazemos algo que prejudica um irmão, nós estamos entrando numa nova lei, uma outra lei, a lei de ação e reação. Eu vou fazer porque eu tenho livre-arbítrio, eu tenho minha vontade livre, tenho a minha razão, e eu vou fazer porque acho que está certo. Porque para mim tem que ser assim. Mas eu esqueço da reação que isso pode trazer para mim, espírito. E é nesse momento da vida que nós começamos a achar que a vivência é injusta. Quando nós vemos as diferenças entre as pessoas, quando nós vemos que alguns têm lar harmoniosos e nós não temos, quando alguns têm um poder aquisitivo maior que o nosso, quando alguém tem uma saúde melhor que a nossa, e nós achamos injusto. Mas ao aplicar a lei de ação e reação, a justiça divina mostra para nós como ela está nos educando, como ela está fazendo com que nós tenhamos o aprendizado daquela ação
que não foi tão digna. Nós ouvimos muitas vezes, e até no capítulo 27 do livro Domínios da Mediunidade, está escrito assim: nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso quer dizer, somos herdeiros de nós mesmos. Não temos como escapar daquilo que não fazemos, que fazemos. Porque há justiça. Se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa em que no meu lar eu exerço irritação, que eu agrido as pessoas fisicamente, que eu maltrato as pessoas, eu não posso sair impune dessa atitude. Porque eu só bati. Então, quando eu volto ao plano espiritual, que a gente diz nós vamos passar por um julgamento, não é aquele julgamento cheio de juízes numa mesa, de toga. Não, é o julgamento da nossa consciência. Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E nós conseguimos ver se o que estamos fazendo é certo ou é errado. E quando eu vejo assim, que eu estou fazendo, que eu fiz algo que não foi bom, que eu bati muitas vezes, eu olho e penso, poxa, por que eu fiz isso? De que maneira? O que me levou a fazer isso? Então, quando eu converso com os espíritos que são responsáveis pelas reconstruções das reencarnações, eu digo, olha, eu quero passar por essa experiência, porque eu quero saber o que eu fiz e como fiz essas pessoas passarem esse sofrimento. Então eu venho, encarno, de um jeito ou de outro, eu passo por uma situação de agressão, eu começo a apanhar e eu começo a sentir a dor. Aí dói. Aí porque doeu, eu vou dar valor. Eu vou querer me modificar. Então, a escola da vida em que eu estou matriculado, eu vou voltar no mesmo ano. Mas eu vou voltar no mesmo ano com um pouco mais de experiência. Desde que eu não me revolte com aquilo que eu escolhi. Porque às vezes nós escolhemos provas porque ficamos tão arrependidos de ter feito aquelas ações que nós falamos, não pode ser, me manda de volta, eu quero consertar. E aqui fica tão difícil, e eu reclamo, eu me sinto injustiçado, e eu não consigo me libertar daquele propósito que eu escolhi. Há um livro, Memórias de um Suicida. Eu confesso a vocês que eu não li este livro, mas ouvi vários comentários sobre ele. E Sueli Caldas Schubert comentou de um personagem desse livro, um espírito que está fazendo parte deste livro, dessa história dele, Mário Sobral. Mário Sobral, ele amava demais a esposa dele. Amava muito. Mas ele cismou que ela o traía com um amigo. E o que ele fez? É mais ou menos assim, viu, gente? O que ele fez? Ele foi e com as mãos ele estrangulou a esposa dele.
E esse crime passional ficou registrado na mente dele. Se arrependeu profundamente porque ele amava demais aquela criatura. E quando ele volta ao plano espiritual, que ele é chamado, depois de um certo tempo, ao processo reencarnatório, ele diz assim: eu quero voltar sem as minhas mãos. E eles perguntam: mas por que sem as mãos? Porque foi pelas minhas mãos que eu destruí a vida de quem eu amava demais. Foram as minhas mãos que prejudicaram aquela que era minha companheira e a mim, que não soube me controlar emocionalmente, que não soube ter uma noção certa daquilo que estava acontecendo. Então eu não quero mais as minhas mãos, eu quero voltar sem. E os espíritos disseram: você tem certeza? Você sabe que vai ser difícil? Você sabe que vai correr problemas? Você pode querer desistir? Ele falou: não, eu quero ir sem as minhas mãos. E assim foi feito. Mário Sobral veio sem as mãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que aprender a olhar o outro e perdoar. Perdoar quando o outro erra, porque nós erramos. Mas nós pedimos perdão a Deus, e Deus é tão fantasticamente maravilhoso que Ele nos dá essas oportunidades de nos redimirmos. Ele nos ensina, não é castigo, não é punição. Ele nos ensina que viver de maneira diferente é o melhor para nós. E tem uma coisa que eu acho assim, de um amor muito profundo. Quando nós estamos vivenciando as nossas provas, as nossas expiações, mas nós estamos trabalhando para o bem, nós estamos olhando o outro como irmão, nós estamos dividindo o pão, nós estamos sendo gentis, nós não estamos julgando, não estamos vendo os erros dos outros, estamos sempre lá de mãos estendidas a auxiliar. Deus, o nosso Pai, Ele nos olha e diz: meu filho está conseguindo, e o que ele faz? Ele deposita sobre nós a sua misericórdia. E é essa misericórdia que vai fazer com que a gente tenha mais força para vivenciar a situação. Mas essa misericórdia é interessante, não é só para aquele momento. Essa misericórdia fica conosco até quando nós precisarmos. Ela não vai nos deixar. Mas o caminho nosso tem que ser no bem. Nós temos que traçar a nossa vida no bem. Eu tenho que me preocupar com o outro como eu me preocupo comigo. Ou às vezes nem me preocupo comigo, não é? Está errado. Eu também tenho que me preocupar comigo. Se eu estou andando na linha reta, se eu estou tendo bons sentimentos, se as minhas vontades seguem as regras morais que Jesus trouxe para nós. É tão maravilhoso estar encarnado. É tão gratificante esta bondade do Pai para conosco, que é impossível eu dizer para vocês que a nossa vida é uma vida de castigo, que é uma vida penosa. Não, é uma vida de ensinamento, é uma vida proveitosa, é uma vida onde nós vamos conseguir caminhar com justiça, amor e caridade. A justiça divina está conosco.
Nós não precisamos pensar, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não há necessidade, porque Deus é o único que pode julgar. Deus é o único que tem a justiça com Ele, que tem a justiça, que vive a justiça divina. Então, cometemos enganos e dizemos, não, ele me fez, ele me feriu, eu vou lá e vou. Não vai não. Fica lá no seu canto, refletindo, vendo como poderia ser melhor a tua vida, se não houvesse tanta discórdia, se não houvesse tanto ódio e rancor no seu coração. Lembre-se de Deus. Nós somos pais, nós damos, filho fala, pai, me dá pão, estou com fome. E eu dou pedra para... Não, vai comer essa pedra agora. Deus faria isso, não é? Nós não fazemos. Deus, eu preciso de ajuda. Me permita esta ajuda. E eu vou começar a olhar o meu irmão como meu irmão. Lembrando da regra áurea de milênios, que só agora, 2000 anos, nós estamos começando a entendê-la e saber que ela é justíssima. E quando eu não fizer mais para o meu irmão aquilo que eu não quero para mim, aí sim eu vou estar caminhando junto de Deus, de Jesus, da sua justiça. Então não vamos nos perder no caminho. Vamos ter força suficiente para poder olhar a nossa vida e falar, não é mais assim. Não são esses problemas materiais que vão fazer meu espírito adoecer. É o entendimento, é a compreensão. É compreender que ninguém está aqui por acaso. Nós escolhemos estar aqui nesta época, tenho certeza. E nós vamos passar por esta época com todo o amor do nosso coração. Se nós observarmos quantos já de nossos irmãos estão trabalhando em benefício de outros. Olha como está havendo uma transformação de sentimentos. É misericórdia divina? É misericórdia divina. É amor de Deus? É amor de Deus. É a bondade, a justiça de Deus? É sim. Deus é bom e justo. Nós não podemos esquecer isso. Há um livro, ele chama-se Céu e Inferno, mas diz assim, a justiça divina segundo o Espiritismo. Esse é o código penal da justiça divina. Eu aconselho a todos lerem. É muito interessante e a gente vai descobrir muitas coisas. Estão nos mostrando as consequências dos nossos atos. No Evangelho também existem muitos ensinamentos. Quando ele nos coloca causas atuais das aflições, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele coloca causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Veja como a doutrina espírita lança um cabedal de ensinamento para todos nós, para que nós cumpramos a lei, as leis divinas, que são leis feitas para o nosso bem, para a nossa evolução. Já pensaram que maravilha? Nós caminhando vida após vida, mas um certo momento, estar lá
como espíritos puros, perfeitos, é uma glória, é uma graça. Exige esforço, fé e esperança. E a justiça de amor e caridade sempre será feita para os seus filhos. Eu espero realmente que todos nós tenhamos compreendido um pouco deste amor divino e consigamos seguir em frente, seguir levando no coração o desejo sincero que toda a humanidade se cubra de amor, que toda a humanidade se cubra de paz, de fé e de esperança. E que nós nunca esquecemos, nós temos uma grande herança, a herança de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e Deus nos permita a todo instante que precisarmos usar da sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus.